abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos com uma convidada especial, uma convidada que o Espírito Santo colocou aos nossos corações para a gente poder recebê-la aqui nessa mesa. Ela que é cristã, ela é empresária e proprietária da livraria Luz e Vida, ela é pioneira do projeto Desperta Passos. Nós estamos aqui com a nossa irmã abençoada, Vanessa Faria. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando essa mesa. Já quero de antemão te agradecer esse tempo que nós estamos aqui. Vamos aqui passar juntas. Pedir o Espírito Santo para conduzir tudo, assim como nós acabamos de orar. Em todo início a gente sempre faz essa oração, porque é Ele quem conduz tudo. Isso aqui é para Ele, por Ele, sobre Ele. Então, muito obrigada pela sua presença. E é isso. Sou eu quem agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né? Eu creio que eu faço uma oração todos os dias de manhã. E eu falo assim, Deus, me conduz aonde o Senhor quer que eu esteja, né? Então, eu tenho convicção que eu estou aqui, é porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Amém, eu creio também. Vanessa, eu estou muito feliz, como eu disse, de você estar aqui compartilhando essa mesa. E sempre, quando a gente começa um episódio, eu costumo perguntar de cara, assim, já de início, como que começou a sua caminhada com Jesus, né? Eu, por exemplo, eu não vim de um berço cristão, eu fui conhecer a Jesus mesmo de verdade. Eu já, vamos colocar aí uns 5 anos, 6 anos pra cá, né? E ali realmente o Espírito Santo me pegou e me feriu para ter uma fome e sede dele cada dia mais. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. E eu queria perguntar da sua parte, como que começou essa sua caminhada com Jesus? Você veio de berço cristão? Não? Como é que foi isso? Não foi de berço cristão, não. Eu conheci uma pessoa e foi através dela e também uma pessoa que trabalhava comigo na loja. Mas antes disso, a experiência com Deus, assim, acho que eu creio que desde o ventre o Senhor já tinha me sondado, me conhecido e falava assim, essa aqui é minha. Amém. Eu lembro uma vez, até assustador, mas eu acho que eu tive o primeiro encontro com a palavra de Deus, eu vendo um programa da Xuxa de respostas. E a Xuxa perguntou uma frase que definia a pessoa. Eu não sei quem é, na época não me traz. E ela falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim, passou os anos, mas isso ficou sempre no meu coração. E eu fui trabalhar num lugar, eu estava passando por um problema muito sério de saúde, eu tive um tumor no útero, que era um mioma, mas ele complicou muito a minha vida. E lá tinha uma moça que trabalhava na loja, eu trabalhava no escritório, mexia com um atacadista e ela na loja. E no horário de almoço dela, eu ficava lá na loja com ela. Para ela. E ela tinha uma Bíblia. E eu tinha horror a cristão. E aí eu olhei, e eu olhava na Bíblia, a Bíblia olhava para mim, mas é uma coisa interessante, Bíblia. É uma coisa fora do comum. Eu olhava naquela Bíblia lá, e teve um dia, e eu achava que eu era errado, eu abri a Bíblia que não era minha. Mas um dia eu abri e caiu no Salmo 23. Não acredito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu falei assim, gente, isso eu ouvi há muitos anos atrás. E nisso Deus começou a trabalhar. Eu fiquei lendo só o primeiro versículo durante 3 meses. Todo dia ali? Todo dia na hora do almoço eu falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falava, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está me faltando tanta coisa, está faltando a saúde, está faltando isso. Que pastor é esse? E, de repente, Deus foi trabalhando em mim, aí fui para a igreja. Foi um processo longo, mas a minha primeira experiência com Deus foi numa vigília, que eu vi o povo falar, vigília é uma bênção, é algo isso, é aquilo. E eu sou muito curiosa e eu queria ir. E eu fui, aí a pessoa que conduzia a vigília falou, você tem que jejuar? Eu nem sabia jejuar direito, aí fui. Mas Deus conhecia o meu coração, a sede por conhecer alguma coisa verdadeira. Porque eu ia à igreja católica, eu chegava lá, eu simplesmente, era dia de procissão ou fazer alguma coisa, eu falava, gente, mas isso não tem sentido. Eu mesmo me questionava.
E aí eu fui nessa vigília. Cheguei, pensei que era muita gente. Naquele dia deu tudo errado. Só tava as 2 pessoas que conduziam, eu e mais uma pessoa. Eu falei, não, eu jejuei o dia inteiro, vocês vão fazer vigília só comigo, mas vocês vão fazer. E aí acabou. Uma pessoa passou de carro, nem carro tinha. Falou, olha, o que você está perdido aqui na porta da igreja? Era presbiteriano do Bela Vista. Ela é vigília, mas a Vanessa quer muito ir, mas não tem. Entra aqui dentro do carro que eu vou. E a gente foi. Eu lembro que tava um breu. Eu virei e falei assim... E eu morria de medo de cobra, essas coisas. Falei, não tem perigo não, gente? Não tem não, Vanessa. E nisso eu falei, olha, tem uma pessoa aqui no nosso meio que tá ansiosa. Eu falei, é eu, gente. Coloca a sua ansiedade de lado e deixa Deus fazer. Como você vai colocar a sua ansiedade de lado? Aí eu falei, como isso? Ele falou assim, olha, você crê que Deus te trouxe aqui? Eu falei, creio. Então começa a adorar. E naquele momento eu comecei a adorar. Eu perdi a noção da hora. Quando eles falaram, Vanessa, abre os olhos para você contemplar. E eu vi tudo clarinho, tudo claro. Daquele dia em diante eu falei assim, eu sei quem eu vou servir. Glória a Deus. Esse foi o começo da minha história, que eu posso dizer para você. Porque depois é só milagre. Glória a Deus. Teve lutas? Tem. Que a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, mas o milagre me acompanha todos os dias. Amém, amém. E aí, dentre os bastidores, nós conversamos algumas coisas aqui que você foi me contando. Eu queria que você comentasse, por exemplo, essa sua experiência na África. Essa sua experiência na África foi no início dessa sua fome, dessa sua sede, né, dessa caminhada com Jesus? Ou como é que foi aí? Depois que Jesus te pegou, como é que foi esse pontapé inicial? Assim, eu já estava na igreja, eu tinha necessidade de fazer alguma coisa para Deus. Aí eu fui pro louvor, mas uma voz só o sangue, né? Aí fui, mas Deus me trabalhou lá no louvor. Não cantava nada, mas as pessoas gostavam tanto de mim, me pôs lá. Mas foi um trabalhar de Deus. Aí depois eu comecei com um trabalho de ministério de dança na igreja. Foi uma bênção, era uma coisa que eu amava, tudo. Aí teve um pregador na igreja. E eu era muito tímida para falar. Eu via as pessoas falando, lendo. Eu falava, gente, que dia que eu vou chegar a isso, né? Eu ficava... Mas eu falava, não me manda eu falar nada não, porque eu tinha essa dificuldade, né? E aí, teve um pastor que foi na igreja, era culto de missões, e ele virou e pregou, e ele falou assim, a quem eu enviarei? Na hora, o meu coração disparou tão grande, que eu falei assim, Deus me envia a mim. Eu nem sabia a responsabilidade que eu estava falando daquela palavra. E você sabia para onde ele havia comentado? O local? Não, era só envie. Envia. Aí eu falei assim, envia a mim, Deus. Aí ele acabou falando de um projeto de missões no Vale de Jequitinhonha. O pastor Seraf, ele é da África, e ele falou quem quisesse ir. E eu fiquei louca para ir. E eu fui. Foi a primeira experiência que eu falei, nunca mais. Esse é o chamado que Deus tem para minha vida. É almas. É isso que Deus tem para mim. Deus não tem isso, não tem aquilo. Ele tem chamado vida. Então, aí aquilo ali foi o ponto. Porque eu acho muito interessante, as pessoas chegam na igreja e eu aprendi que você chega na igreja, a igreja não é o ponto de chegada, é sim o ponto de partida. E aí, naquele momento ali, que eu fui para o Vale de Jequitinhonha, que eu tive aquela experiência, não foi uma experiência sobrenatural, mas foi algo, porque simplesmente eu tinha um conforto dentro da minha casa, saí do meu conforto, fui dormir no chão, você comia uma comida simples, mas que todo mundo comia, e ali, você estava ali, você via as pessoas ali no Vale de Jequitinhonha, pessoas que precisavam muito, e aquilo ali eu falei assim, Deus, eu fui chamada para isso. A simplicidade de como Jesus viveu aqui. Né? E aí, eu fui para o Vale de Jequitinhonha. Na segunda vez que eu fui, eu não tinha recurso nenhum para ir. E aí, começou as experiências sobrenaturais na minha vida. Foi assim, foi instantânea a minha vida. E eu lembro que eu tinha pouco dinheiro para ir. E eu fui. E aí, eu vi o que eu tinha que pagar. E eu falei assim, eu tenho tantas refeições. Eu não sou muito de comer, né? Eu falei assim, vai dar
eu não vou comer e aí já vai ter a comida lá no Vale de Jequitinhonha, eu não vou gastar com isso. O dinheiro estava regradinho, contado. E aí nós chegamos na casa do pastor, estava eu e mais 2 irmãos, o pastor Pierre estava, e o Cleito, se não me engano, nós 3 que fomos para Missões. E eu lembro que nós fomos almoçar. Aí eu falou assim, o ônibus vai atrasar, então vai ter que almoçar. Eu falei, pronto, eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, como que eu vou fazer? E eu lembro que nós fomos almoçar no lugar ali perto, aí e eu não comentei nada com o Pierre, nem Pierre na época, né? Agora passou, e nem com o Cleito, porque era uma coisa minha, e eu não queria falar, né? A gente fica até com vergonha às vezes, né? Mas não é vergonha, é necessário não falar. Você tem que falar para Deus a sua vida. Sim. E aí eu sei que eu pus minha comida ali, e quando eu fui pagar a minha comida, aí eu cheguei para pagar, a moça falou assim, já foi paga a sua conta. Mas quem pagou? Aí eu apontei para os 2, né? Falei, eles 2, não foi eles não. Aí ela olhou assim, era um homem de branco que estava aqui. Naquele momento, eu segurei as minhas lágrimas e eu falei assim, Deus, eu estou no caminho certo. É aqui que o Senhor me quer. É aqui que o Senhor me quer. E nisso, eu comecei Aí o pastor Será foi a primeira palavra profética para mim. Porque eu tentei fazer... estudar para fazer teologia. Porque aí o que acontece? Eu vim embora e eu comecei a fazer pequenos grupos. E aí foi o primeiro grupo, foi na casa da Ana, que eu fui visitar. Eu tenho esse chamado de ir na casa das pessoas. Eu chego lá para tomar uma água e de repente Deus vai e sempre... pessoas que não conhecem a Cristo, e ele vai e eu começo a acompanhar essas pessoas. Tem uma que está me durando 4 anos aí, mas glória a Deus, ela está convertida, salva. Mas assim, é assim que Deus me coloca. E a gente começou um trabalho de missões. A Ana tocava o violão e eu falava. E eu não tinha nem dom para isso, e Deus foi colocando e foi dando palavras para mim. E foi o projeto foi crescendo. Eu não estou correndo a sua pergunta, não, só para você entender. Sim, o contexto, né? Disso, né? E aí eu virei e falei assim, Deus, nós começamos a trabalhar. Isso, eu parei com o Vale de Jequitinhonha, fui, não sei se foi 3 ou 4 anos para lá, e eu sempre queimou no meu coração a África. Sempre orava por África. Mas eu nunca imaginei que Deus ia me levar. Nunca. Eu só orava. É a minha obrigação. Porque aí Deus já deixou bem claro para mim. Filha, é missões. Então, eu orava por missões, eu orava por pessoas. E a gente chegou nesse grupo da Ana até 49 pessoas. Era terça e quinta. Terça era na Santa Luzia e na quinta era na casa da mãe da Ana, que era lá... Bastante gente. Muita gente. E Deus foi trabalhando, muitas pessoas. Eu nunca preguei placa de igreja, porque eu creio que placa não salva. Eu prego Jesus. E eu falei, você tem liberdade. Eu congrego na Presbiteriana, tem Batista, tem Assembleia, tem comunidades, tem aí. Você tem que ir para aquilo que Deus te chamar para fazer, né? E aí, nesse intervalo, para entrar na África, para você entender o propósito de Deus... Teve um dia que estava chovendo demais. Eu tinha uma motinha, uma Honda Bis, nem capa eu tinha. E estava uma chuva. E a Ana ligou, Vanessa, eu já estou aqui na casa, só que só tem 2 pessoas. Se você quiser, eu toco um violão aqui, faço uma oração e vou, porque como que você faz para você vir? O Enéas foi embora, não tem como te buscar. Eu falei, aí na hora, até uma pessoa falou assim, não, mas que essa chuva, só 2 pessoas. Aí na hora eu falei, 2 pessoas é vida, que seja uma. Eu lembro que eu pus um sobretudo meu de couro e fui. Cheguei lá toda molhada. E aí, foi um culto maravilhoso. Nós pregamos, nós oramos e eu fui embora. E na hora que eu fui embora, uma pessoa falou assim, nossa, você debaixo de chuva? E eu aprendi uma coisa, que Deus não deixa o diabo entrar na vida de alguém quando a pessoa tem um coração quebrantado, coração agradecido. Aí eu tinha todos os argumentos para falar, Deus, estou fazendo tua obra, estou molhada, estou isso, estou aquilo. Naquele momento eu disse, Senhor, eu te louvo por essa chuva. Eu te agradeço por essa chuva. E cheguei lá em casa cantando. Grava isso que eu estou falando, para vocês verem o que Deus faz na vida de alguém. E eu louvei a Deus naquele dia. De repente veio outro missionário na igreja e o pastor falou da África. E queimou meu coração, eu quero ir. E o custo é muito caro. Aí Deus é tão fiel,
Eu falei, eu vou, Senhor. Mas Deus levantou pessoas, levantou amigo meu que fez vaquinha, e levantou muitas pessoas, eu nem tenho jeito de falar nomes, né? Porque eu posso vir e esquecer de alguém. E fui para a África. E era 16 pessoas que iam. Acabou indo eu, daqui de Passo, uma pastora do Sul e mais um pastor. E eu não sabia nada. Eu só sabia que Deus é Deus. Mas eu não tinha nenhum contexto de nada. E eu lembro que ele falou, ó, Vanessa, vocês vão ficar numa tribo. Que assim, ó... E eu falava para Deus, falei, Deus, eu quero ir para a África. Lá é onde as cobras tá. Eu vou para um lugar desse. A única coisa que eu te peço, Deus, tenha misericórdia, não deixa eu ver uma cobra, senão a gigante vai cair por terra. E eu lembro que eu fiz a minha mala só bota de... Cano alto. Eu amo bota, mas eu levei porque eu falei assim, ó, se a cobra rolar em mim, ela não pica, não. Mais ou menos isso. E fui. E eu lembro que... Falei, ó, Deus, eu passo fome, eu fico sem tomar banho. Tudo eu fico. Só isso que é a minha preocupação. Eu lembro que aí eu comprei um tanto de barrinha de cereais, né? Levei um sacão de barrinha de cereais. E aí fomos. Aí vocês ficaram nessa tribo, morando nessa tribo? Olha pra você ver, a gente ia ficar nessa tribo. Aí eu fui, né? E eu vou contar aqui pra você, não pra glória minha, mas pra glória de Deus. Eu falo que sim, que é uma coisa que acontece comigo que é surreal. É extraordinário, que eu posso dizer, o que Deus faz na minha vida. E fomos. Aí fomos, chegamos lá. Já começou assim. Essa pastora já... Eu caí na graça dessa pastora, e na hora que eu ia pagar minha refeição, ela, não, mineirinha, eu que vou pagar pra você. E nós fomos. Ela falou, ó, nós vamos ficar numa tribo, isso, aquilo, sei lá mais o quê. Eu falei, beleza. Aí, quando nós chegamos lá, foram nos receber. Minha irmã, que tapa na minha cara. Você não tem noção. Aquele povo, quando nos vimos, que eles viram a gente chegar, eu fui tratada igual uma rainha. Uma coisa fora do comum. Aí virou, quem vai ficar, vem ficar. E o pastor Mamposse, naquela época, eu fui em 2012, por aí, 2013, não, 2009. Mais ou menos, eu não lembro certinho, não. Eu lembro que ele, quando ele olhou em mim, ele começou a conversar comigo, falou, não, você e pastora Ana vai ficar na minha casa. Esse homem, ele tinha mais de 296 igrejas na época. O homem andava de carro blindado. Então, você ficou hospedada na casa. Aí, detalhe, e ele chama de filha, e eu tinha que chamar o costume lá de pai. E eu caí na graça dele. O que eu caí na graça dele? No primeiro dia, lá só faz 2 refeições por dia. A cultura lá. A cultura é o café da manhã. O café de manhã tem tudo. Claro, de rico, porque pobre é a situação. Não tem essa classe social igual nós temos aqui. Lá é 880, né? Sim. Ou é bem rico, ou então, é quem é rico, pobre. é rico, rico. Quem é pobre pobre mesmo. E aí, a gente foi para casa dele. Aí, ele falou assim, aonde que você vai ficar? Ela vai ficar do lado do meu quarto. E aí, todo mundo aqui orando para mim. Deus, tenha misericórdia. Fez até campanha de propósito, de jejum. Não deixa a cobra pegar ela, não, né? E aí, eu fui ficando meio assim. Falei, ai, Deus, o que tá acontecendo, né? Quando eu entrei dentro do quarto, olha, eu já fiquei em lugares muito chiques. Eu já fui Deus me deu essa graça de ir em hotéis de luxo. Mas eu nunca fiquei no quarto como esse. Não, glória a Deus. Eu lembro que tinha, contando com os travesseiros e as almofadas, tinha 18. Eu falei, gente, eu vou ter que dormir no chão, não vou conseguir arrumar essa cama no outro dia. Em cima da cama, 18 almofadas. É tudo muito luxuoso. Fui no banheiro. Gente, até hoje, o banheiro que eu fui tomar banho era sentado. Era assim, eu pegava assim. Gente, eu falei, ué, meu Deus. E eu fui ficando constrangida. Aí eu falei, Deus, e ele falou, arruma logo que vocês vão para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, sentei assim, achei que eu não ia pregar, não ia falar nada, né? Aí sentei assim, a pastora Ana, Vanessa, já tem a palavra aí? Que palavra? Eu vou pregar
e você vai dar a saudação. A saudação, não, eu falo só uma coisa. Não, a saudação é 30 minutos, Vanessa. É uma pregação. E eu tinha levado só uma Bíblia que eu não gostava. Porque você tem aquela Bíblia de anotações, de pregação, eu deixei ela. Falei, eu vou levar essa Bíblia que eu não gosto muito e vou doar lá. Tinha essa Bíblia que eu abri, ela estava limpinha. Eu falei, meu Deus, como assim, pastora Ana? Sim. E eu fui. Quando eu fui lá, tá os missionários, tudo isso, aquilo me chamou, né? Eu olhei aquela multidão, eu falei assim, olhei. Aí eu virei e falei, Deus, o que eu vou falar aqui? Aí eu, graças a Deus, Deus me deu uma facilidade, eu gravo muito texto. E eu leio, eu falei no começo, que eu sou muito repetitiva, eu fiquei 3 meses lendo o primeiro do Salmo. Então, tudo que eu leio com constância. Se eu começar um texto hoje, eu leio ele mais ou menos 1 mês, 2 meses. O que você está lendo? É a mesma coisa. E vou falando isso. Então, isso me dá a facilidade de gravar. Isso vai gravando ali, E aí, eu peguei. Quando eu peguei, e eu falei assim, que eu falei, boa noite, irmãos, e tudo isso, aquilo. O cara do lado aqui, que é eu esqueci a palavra, que eu falo e ele vai falando. O tradutor? Não é tradutor, como que fala? Ai, não sei. Na hora, eu vou falando e ele já vai falando. E ele usa até os meus gestos. Quando ele falou isso, eu falei, você falou isso pro povo? Aí ele virou e falou pro povo que eu tinha falado. Todo mundo começou a rir. Quando ele começou a rir, caiu na graça. E eu comecei a ministrar. E comecei a falar. Quando eu desci, pastora Ana, mineirinha, esconde o leite, né? Foi graça. E Glória quando ela falou assim, olha, mineirinha, você já tinha alcançado um público de 2.000 pessoas? Falou desse jeito pra mim. Falei, tem 2.000 pessoas aqui? Tem 2.000 pessoas. Falei, nunca. Fomos embora. E aí eu caí na graça, pra você ter noção, eles não queriam deixar eu ir embora na África. Só a experiência da África que foi surreal pra mim nesse sentido. Quando eu entrei dentro do quarto, eu tava me sentindo mal. Porque eu tava com dinheiro de pessoas e parecia que eu tava vivendo um luxo. E eu dobrei o meu joelho. E falei, Deus, eu não tô entendendo. Eu vim pra cá para fazer missões e o Senhor me coloca nesse quarto. O Senhor me dá a oportunidade de falar para aquele tanto de pessoas, 2.000 pessoas. O que eu vou falar? Que experiência que eu vou falar? E aí o Espírito Santo falou comigo. Filha, você lembra daquela vez que tinha 2 pessoas e a chuva e você não me negou? Você foi. E você me adorou. Eu sou aquele Deus que aonde ninguém te viu, ninguém te aplaudiu, ninguém falou nada. Eu sou Deus que te coloco diante dessa multidão, te coloco nesse quarto, te coloco nessas situações para dizer para você que vale a pena me servir. Glória a Deus. Aquilo ali Nossa, que foi emoção. algo assim. Detalhe, aí eu dormi na cama. Quando eu bateu na porta de manhã, a moça, eu olhei, que foi? Eu tava começando a arrumar. Não, missionária, por favor. Falei, o quê? O que eu tô fazendo de errado? Me dá a honra de arrumar a sua cama. Nossa, olha. E aí eu saí de lá, quando eu fui sair, que eu fui pegar minha Bíblia e minha bolsinha, ela me dá a honra de carregar sua bolsa, me dá a honra de carregar. Eu falei, o que é isso? A Bíblia fala que os que levam a boa palavra, os que semeiam a boa palavra, têm que ser tratados. Aquilo ali foi um impacto. E aí, depois de toda essa experiência, eu fui realmente para o campo. Fui para as igrejas pobres e fui, Deus deu graça, porque eu comecei, teve uma igreja que eu fui, eles oraram por mim, porque é muita igreja, então nós distribuímos em 3, cada um ia para uma igreja, eu só via eles à noite. Separados. Sim, eu ia com outras pessoas, não conhecia, não falava nada inglês, e lá tem os dialectos de lá. Mas Deus me deu graça, eu comunicava com eles de uma forma totalmente, pra você ter noção, tinha uma missionária lá, mais de 3 anos lá, e virou pra pastora Ana, falou, pastora Ana, será que um dia eu vou chegar como essa missionária Vanessa? Porque eu dançava, todo mundo pensava que eu era de lá, sabe? Todo mundo viu, assim, a minha... algo. E aí essa pastora Ana virou algo pra mim e falou assim,
Aí, no primeiro dia, uma experiência eu acho que é necessária falar aqui. No primeiro dia, como o voo é muito extenso, muito longo, ela falou, Vanessa, vamos esticar a perna. E saímos um pouquinho. Ele morava no centro, num lugar muito, assim, um dos melhores lugares, em Moçambique. Aí nós fomos. Quando nós fomos, eu vi um homem todo de branco. E ele começou a fazer uns gestos. Aí a pastora Ana me segurou, porque a pastora Ana já tinha ido lá várias vezes, né? E aí olhou, ele falou inglês para ela, não me lembro se foi bom dia, boa tarde, ou falou alguma coisa para ela, e ela repetiu de novo. Aí ela pegou na minha mão. Na volta, quando estava olhando, ele olhou para mim. Aí eu falei, o que ele é? Ele falou assim, ele é bruxo, Vanessa. Aqui tem muitas essas coisas. Eu falei, sério? Bruxo? Tá vendo o que ele tá fazendo? Eu falei, nossa, misericórdia. Quando eu voltei, ele virou e falou assim, bom dia, Vanessa. Ela pegou na minha mão e saiu correndo. Chegamos lá e contamos pro pastor Mamposa. Pastor Mamposa, tem alguma coisa em você. Porque o diabo já sabe que você tá aqui. Nossa, arrepiei. E aí, eu caí na graça que eu fui falar. Eu falei, gente, eu tô muito preocupada. Que eu fui contar pra ele, né? Eu falei, o que você tá preocupado? Eu pensei que eu ia passar fome aqui, trouxe até minhas barrinhas. Ele, que barrinha? E eu manjo de barrinha, sabe? E eu levei uma das melhores, né? E aí ele olhou aquilo lá e ele começou a comer. Aí todo dia ele falava, uma barrinha em troca do negócio. E eu caí na graça do homem. Caí. E aí essa pastora falou, Vanessa, tem algo que é de Deus na sua vida. Fica nessa posição. Que às vezes Deus vai fazer, às vezes não, Deus vai fazer através da sua vida. Você vai alcançar outras vidas, porque você cai na graça de pessoas. E essa palavra veio queimando. Então, a experiência da África foi algo impactante. Tem muita coisa a você falar, mas se eu for estender aqui, nós vamos ficar muito tempo. Mas foi uma experiência e foi no começo do desperta. E quanto tempo você ficou na África? Eu fiquei poucos dias. Não sei se foi 15, 18 dias ou 13. Nossa, foi foram poucos dias. Não sei se foi 13. Eu não lembro certinho, porque faz muito tempo e números eu sou bem esquecida assim, nesse sentido. Não, mas eu achei que você ia falar assim, 1 mês, 2 meses. Não, se eu ficasse 1 mês, 2 meses, eu não ia. Eu queria até ficar lá, né? Mas aí, não, mas foi assim. Mas eu tenho uma facilidade de chegar num lugar. Pra você ter noção, a igreja que eu preguei lá, que eu preguei 3 vezes, o pastor, quando ficou, o pastor Mamposa ficou, como que ela foi para a mesma igreja 3 vezes? O povo ficou de joelhos, falando que ela ia voltar para lá. Eles oraram. Eu saí e falei assim, você vai voltar. E eles começaram a orar. Eles apaixonaram, assim. E eu também apaixonei pelo povo. Eu me apaixonei porque eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de celebrar. E lá o povo dança. Pra você ter noção, o culto começa, as ministrações são de louvor, 40 minutos, pregação 2 horas, sabe? Você não cansa. É maravilhoso. Você foi se envolvendo ali com a cultura, né? Com todos. Nossa, eu emocionei muito quando você falou, né? Porque realmente, às vezes, a gente tá ali fazendo a obra, mas uma pessoa vale. Uma pessoa assistindo esse episódio vale. Um coração sendo alcançado pela palavra de Deus, isso já vale pra gente. Já vale todo o nosso esforço, já vale todo o nosso tempo. Porque a gente não faz pra gente, a gente faz pra Ele. E Jesus já sabe as pessoas que vão assistir, já sabe as pessoas que Ele vai alcançar através desse programa, através de qualquer ação que a gente faz, seja uma célula, seja uma pessoa. Eu costumo falar que eu já contei em alguns lugares, mas como a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, né? Sim. Teve um dia que eu tava indo a pé pro serviço e eu andando mesmo, e na calçada passou uma mulher e ela tava com o celular, assim, super vidrada, assim, no telefone, andando e tal. E aí eu passei por ela, eu senti o Espírito Santo falando assim comigo, alerta ela, que ela tá mexendo no telefone, é perigoso. Eu falei, isso vou parar não, vou continuar. E aí naquela hora, de novo, eu falei, vou voltar, vou obedecer. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu fui, voltei e falei, oi, boa tarde, bem, desculpa. Aí eu já fiquei mais afastada, que a pessoa às vezes pode ficar com medo, Sim. né? Eu falei assim, cuidado com o seu telefone. É perigoso, a gente às vezes fica andando, a gente não fica distraído, passa alguém. Ela, nossa, muito obrigada. E comecei a conversar ali com ela, e eu não lembro direito mais o que a gente conversou, mas eu sei que a gente falando assim, é perigoso, né? Cuidado. E ele falou assim, gente, é isso. Às vezes você não precisa abrir a boca para falar da Bíblia. Tem
eu não lembro o nome do autor dessa frase, se eu não me engano, não vou nem falar quem eu tô pensando, porque depois eu tô falando errado, mas fala, né, que muitas vezes a gente não precisa, a gente tem que levar a palavra de Deus, a gente tem que viver a Bíblia, se necessário, a gente abre a boca. Então é isso, então é alertando uma pessoa, é você obedecer na voz do Espírito Santo ali, nos detalhes. É sobre alertar uma pessoa que está na calçada com o celular. Então, quando a gente alcança essas pessoas, é um coração, é uma alma. A gente fazendo a obra para ele, aquela frase, né? O princípio que você planta é o princípio que você colhe. Se você está honrando a Deus como uma pessoa, Deus vai te honrar do jeito dele. Sim. Então, assim, muito linda essa experiência. Sim. Muito linda mesmo. E a vida no Evangelho, andar, fazer a obra para o Senhor, a nossa vida é uma vida de renúncia. É você renunciar, andar na chuva, é você renunciar, às vezes, abrir mão da sua alimentação, lá da sua casa, do seu conforto, para você levar a palavra do Senhor mesmo para aquelas pessoas que estão com fome espiritual, né? Que é o melhor alimento, é a palavra do Senhor. Muito linda essa sua experiência. E aí você começou a falar que voltou da África e você soltou e o Desperta Passos. Agora a gente quer escutar sobre isso. Ele já tinha começado, porque aí a última vez que eu fui pro Vale de Jequitinhonha, na hora da minha volta, aí foi acho que eu e o Cleito, aí nós voltamos de ônibus. E de repente eu peguei o ônibus de Belo Horizonte para Passos, e o Cleito lá, eu comovida com tanto de coisa que Deus tinha feito no Vale de Jequitinhonha, né? Porque eu falo assim, as pessoas pensam que ela vai para um lugar para abençoar. Não, quem mais é abençoado é você. É quem vai. Quem vai. Isso aí é quem serve. Não tem como. É o que o Senhor nos ensina, né? É servir. Sim. E aí, de repente, no ônibus, eu ouvi uma voz. Desperta. Aí eu virei pro meu amigo. Falou alguma coisa comigo? Não falei não. De repente, de novo. Aí eu lembrei de Samuel, né? Falei, Deus, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Seja mais claro. Aí ele desperta. E nisso ele começou a falar do projeto para mim. Já cheguei aqui em Passo, queimando meu coração. Falei para umas pessoas que era necessário eu falar para me dar o passe livre, né? Aí Deus falou claramente comigo. Ele foi falando ao decorrer, porque se ele tivesse falado tudo para mim, talvez eu não faria, né? Ele falou assim para mim, você vai fazer 7 ajuntamentos na cidade de Passos. Você não vai levar placa de igreja. Você vai... o meu nome que é para ser glorificado nesse projeto. Amém. Então, ele deixou bem claro e eu sou muito obediente em fazer conforme ele falou. E ele foi me dando regras. E aí, eu cheguei aqui, né? Aí a Vanessa Humano falou, eu tenho que fazer uma reunião, chamar as pessoas mais estratégia, alguém assim, para a gente começar a falar. Eu fiz essa reunião. Fiz 1, fiz 2, 3... E cada um que delegava, chegava e não tinha nada feito, né? E eu sou uma pessoa muito desorientada. Eu vivo hoje. Então, eu quero o negócio para hoje. Eu quero que a coisa aconteça hoje, né? E aí, essa amiga minha, Eliana, que é até sócia comigo na livraria, ela falou assim, Vanessa, eu vou te falar uma grande verdade. Ela participava da reunião. Deus mostrou para você... Se você ficar em reunião, nada vai acontecer. Eu lembro que faltavam uns 3 meses para o projeto. O primeiro projeto era no bairro... Você distribuiu esses 7 encontros por bairro. Deus foi falando. Foi no bairro Novo Horizonte. E aí eu, singelo, né? Aí o que Deus me falou? Era para fazer algo assim, pegar um sábado, ele foi me dando estratégia, levar a área da saúde, levar pessoas para trabalhar com criança, levar pessoas para evangelizar e o fundamental, dar uma Bíblia em cada casa. Nossa, que legal! E aí, e na área da saúde, levar muitas coisas. Fazer uma ação, sim, né? E à noite, nós fechávamos com uma palavra, que aí eu convidei o pastor Seraf, que era da África, mas que mora em Belo Horizonte, ele foi bem atuante no meu chamado de missões. As palavras dele falavam muito comigo. E
E eu chamei a banda Load, que era a banda daqui de Passos mesmo, para fazer o louvor. E assim foi. Aí o projeto, eu imaginei tudo isso, sabe? E aí tinha gasto, tinha coisas para fazer. Aí Deus me deu uma estratégia, vai para as igrejas. Aí eu fui para as igrejas, falei assim, eu quero falar um projeto, quero chamar. E o interessante, que Deus não falou para me falar em dinheiro. Deus falava para me contar o que Deus queria fazer na cidade de Passos. E ele ia levantar. Eu precisava de pessoas, eu precisava de dinheiro, eu precisava de pessoas para orar. E nesse meio intervalo, o que eu fiz? Chamei um grupo pequeno e fui para a vigília. Toda semana nós íamos para a vigília. Esse primeiro desperta foi mais ou menos uns 3 meses que a gente começou a orar. E nisso foi orando, toda semana nós íamos orando. E eu resolvi fazer um cartaz e resolvi pôr patrocínio ali. E eu fui correndo atrás, fui fazendo, fui chegando nas igrejas e eu fui falando, falava para as igrejas, chegava, o projeto, eu sozinha não dou conta, mas eu creio num Deus que é vivo, né, que tudo. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda humana para ajudar lá, para fazer, para evangelizar, porque nós eu creio que Deus vai dar tudo para nós, mas eu não consigo distribuir. Aí a gente fazia um mapeamento do bairro, sabia quantas casas certinho e contava o tanto. E foi assim. E foi uma projeto. Bíblia para cada casa de bairro. Cada casa de bairro. Cada bairro que nós entramos, cada ciclo que nós fizemos, todos foram. O projeto, para você ter noção, ele teve o valor de projeto, começou com 23, foi até quase 80 mil reais. Nossa. O Deus que dá a visão, dá a provisão, né? Sim. E aí, as pessoas falavam, mas você não fala em dinheiro, você não vai ganhar dinheiro, você tem que falar em dinheiro. E eu falava, gente, mas eu não posso falar em dinheiro, eu tenho que falar no Deus que isso tudo. E o primeiro foi um pouco mais tranquilo, assim, não foi tanto gasto, a gente fez pizza, aí a gente começou com estratégia de vender pizza, e a gente punha, a Eliana, eu chamei ela para mexer na área de financeira, né, por tudo, e eu falava para ela, eu quero, dessas pizzas eu tenho ganhar 5 mil, se vira, eu falava isso para ela, né, e a gente corria, era as mesmas pessoas que oravam, eram as mesmas pessoas que punham a mão na massa para fazer as pizzas de madrugada, e as mesmas que vendiam, e eu virava para você e falava assim, você vai vender 10, e eu não quero saber o que você tinha que vender. Eu fui saber, no 5º desperto, que eu tinha eles me deram um apelido. General. Todo mundo saiu de perto. Porque, assim, o meu jeito de falar, às vezes, as pessoas que não me conhecem, né? Falavam assim, ela é tudo. Mas, assim, eu cobrava deles, né? Eu cobrava bravo, mas eu tinha amor por tudo, por todos que estavam ali. E aí o projeto foi. E a gente fez uma identificação para cada o primeiro foi um pouco menor, né? Só que o primeiro foi muito interessante. Nós fomos para o bairro Novo Horizonte. E aí, Deus falou para mim que não era para levar nada embora. Era para ficar tudo no bairro. Aí chegaram as irmãs e falaram, Vanessa, sobrou 15 cachorro-quente, 30 cachorro-quente, um negócio assim. Eu não lembro certinho. Era o dia inteiro de atividade? Era o dia inteiro, até 4 horas da tarde. Nós voltava e depois a gente voltava uma equipe de intercessão e à noite fechava com o culto, chamava essas pessoas que nós batia de porta em porta, entregava a Bíblia e falava, vai ter um convite à noite aqui. Leva o seu filho lá que tá tendo gente para cortar o cabelo, tem gente para fazer, tem dentista lá, né, para aplicação de fluido, né? Tem um médico ali, tem brincadeira com criança, o Isaías, a Patrícia e as bonecas fizeram, foi um trabalho excelente, que tinha uma pulseirinha, devia até ter trazido a pulseirinha, ela contava e era 400 pulseirinhas que era confeccionada no dia, então 400 crianças que falavam de Jesus. O trabalho era lindo. Nossa. Você entrava no trabalho, você se apaixonava por ele, por todas as coisas, né? E nesse dia, e assim, a gente foi para esse bairro,
Era um bairro mais violento, uma coisa assim, mas aí a polícia militar, eu fui atrás da polícia militar, era uma coisa tudo muito organizada, polícia militar, corpo de bombeiro, tudo, tinha o apoio de tudo. Porque Deus falou assim, ó, você vai por esse caminho, faz tudo isso para que... Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o diabo levantou isso. Não, você tem que fazer a coisa organizada. Sim. Muito organizada. Você orou? Orou. Mas faz a tua parte, que aí Deus vai fazer a parte dele. Sim. E aí... Tem uma frase, te cortando rapidinho, tem uma frase que o nosso pastor Pierre falou no culto, e essa frase ficou muito marcada para mim, né? Que a organização é a chave da multiplicação. Sim. Então, olha para você ver a multiplicação que teve nesse projeto. Tudo teve uma chave, que foi essa organização. Sim, eu lembro esse primeiro projeto, uma irmã teve uma ideia de fazer uns miliguidos para dar com bala, com tudo isso para as crianças, e era garrafa PET. Eu e mais uma turma atrás do caminhão do lixo atrás para pegar as coisas, para você ter noção, porque era muita garrafa. Então a gente fez tudo com amor, trabalhava. Sim. No dia, tudo isso. E eu lembro que esse foi um dos milagres, o primeiro milagre que eu quero contar. Aí era 60 cachorro-quente, aí eu virei e falei assim, não é para levar. Corta isso no meio e põe aqui na praça e tudo. Na hora que ela cortou, e eu mais ainda inocente na situação, eu cortou de 60, deu 120, né? Quando vê, deu para o menino que estava lá na praça, o outro foi falando para o quando vê aquela filona. E as meninas falaram, não vai dar, Vanessa, o que nós vamos fazer? Eu falei, não tem mais condições nem de comprar, nem aonde. Já é sábado, 4 horas da tarde, o que você vai fazer? E nisso elas fizeram uma corrente e elas começaram a orar. Foi a multiplicação dos peixes, como dos pães. Nossa, lá. Aconteceu no Desperta. E nisso, foi. O tanto de criança que foi de manhã, foi o tanto que foi à tarde. Tem explicação aos olhos humanos? Não tem explicação. Glória a Deus. Nisso me chamaram, e quando eu cheguei, quando foi o último que pegou metade do cachorro quente, acabou. Nossa. E elas estavam todas chorando, tudo prostrado. Então, o que eu vejo? Tem pessoas que chegaram para mim, falaram que foi para o Desperta, desviado. Foi para a igreja, estava na igreja, mas não teve uma experiência. Porque nós precisamos dessa experiência sobrenatural. Sim. Nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus abre o Mar Vermelho, nós vemos que Deus opera, que Deus faz maravilhas, mas nós não vivemos isso. E nós precisamos viver, porque uma pessoa que vive esses milagres, ela pode ter luta, ela pode ter dificuldade, ela pode decepcionar, ela pode ser frustrada, ela pode chorar à noite, mas ela sabe que a alegria vem pela manhã. Sim. E que Deus é Deus. Sim, nós somos filhas do rei, né? Sim. Viver só no natural não é nossa essência. Sim. A nossa essência é acessar aquilo que o nosso pai tem pra gente. Então, realmente, viver o sobrenatural tem que ser rotina nossa. Sim. Porque essa é a nossa essência. Essa é a nossa identidade, né? Então, eu costumo falar muito isso. A gente tem que acessar essa nossa fé. E o ingrediente para viver esse sobrenatural é a nossa fé. Sim. Que é aquela certeza que Deus colocou no seu coração e você vai. Porque você sabe quem é seu pai. E aí, do primeiro, eu não imaginei trazer cantor, gente famosa aqui, não. Aí a Kelly, que é a esposa do Rez Danese, que é a amiga minha, eu até intercedia por ele naquela época. Falou, Vanessa, se o primeiro der certo, o segundo, o Rez vai te dar o show. Ô, Glória! E tudo no auge, né? Eu falei, ok. E aí a Eliana falou, Vanessa, tem noção? E aí ele falou, Vanessa, eu não vou cobrar nada, tudo, mas eu vou te mandar. E eu não entendia nada. Se você falasse alguma coisa de som pra mim, eu falava, de comer? Nem noção nenhuma. E aí ele falou assim, vou mandar o rider. Que rider é esse, meu Deus do céu? Porque eu fui ver os valores desse negócio. E aí foi começando a aumentar. Aí foi no bairro Santo Antônio. Aí nós fizemos lá. E o que é o pulo? Porque no bairro não tinha estrutura para me levar o show do Rez para lá. E de quanto em quanto tempo desse primeiro Desperta? O primeiro do segundo foi um pouco mais demorado, porque depois foi uma luta na minha vida. Foi algo assim que ninguém sabe, só Deus sabe. E aí eu sabia que eu tinha um propósito para fazer, mas foi algo assim, sabe?
Foi algo que foi. Então, esse do primeiro, é um ano. Entendi. Sempre, todo ano fazia. Mas, geralmente, a gente começou, às vezes, no começo, tipo, maio, junho, e depois, só que esse foi mais pro final, o segundo. Uhum. E aí, a gente, em estrutura, fui pro parque de exposição. Aí, fui correr, fui atrás de tudo isso. Aí, a demanda era maior. A vida... E aí, não tinha reunião, não tinha nada. Correndo atrás, aí Deus me dava estratégia de fazer as coisas. Vamos fazer. A gente fez até tudo que você imaginar para arrecadar dinheiro, para entrar para o projeto. E aí foi o segundo projeto. Aí, quando a Eliana começou a fazer as contas e somas, Vanessa, onde você vai arranjar esse dinheiro? Um Raider, eu não lembro, R$18.000, negócio assim, só isso, né? Fora as Bíblias, que era caro, tudo isso, né? E eu desorientada, e eu falo assim, teve várias ofertas, mas eu vou te contar a oferta que mais me tocou, que me fez acreditar mais ainda que Deus estava no controle. Eu estava numa certa igreja falei do projeto, falei assim, olha, o custo de um cachorro-quente é mais ou menos R$3,50, uma Bíblia eu já cotei, na época eu conseguia Bíblia boa, e tinha que ser Bíblia maior, né? De R$7 a R$8, tudo isso, então você pode contribuir com uma Bíblia. Se você quiser, tem condições a mais, você pode ser patrocinador, ou você pode dar o que você sentir no teu coração. Mas se você não tiver nada, eu preciso de você como pessoa. Porque eu preciso de gente para levar isso, para fazer o cachorro-quente, para fazer essas coisas. Preciso da área de saúde, você que é médico. Então eu falava, era mais ou menos isso, né? De alguma forma tem um jeito aqui de contribuir. Eu pensava comigo, orava, você vai contribuir comigo. Aí eu fui numa igreja, não me recordo a igreja que foi, quando eu acabei, todo mundo vinha, né, querer, a gente tinha aquela atenção de falar com as pessoas, tudo. Chegou um senhor assim, e ele era catador de papel, de latinha na rua. Ele chegou para mim e falou assim, minha irmã, essa é minha contribuição, dá para me pagar um cachorro-quente uma criança. Nossa. Eu vi a minha responsabilidade. Porque você dá daquilo que está te sobrando, é fácil, mas te dá daquilo que vai te faltar. É igual o caso da viúva, né? Sim. Aí, naquele momento ali, eu falei, Deus... Aí, a Eliana, preocupada com o dinheiro, porque ela que fica nisso, Eliana, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vanessa, falei, manda o cheque aí, Deus vai honrar, Deus vai fazer as coisas acontecer. E eu lembro que em uma dessa oferta, nós preocupados, nós tínhamos que pagar umas coisas, tudo isso, aquilo. De repente, eu fui numa igreja... Só a pessoa me deu uma oferta de R$4.000. Nossa, glória a Deus. E foi oferta. E nessa do Regis, assim, cada época, cada desperta foi diferente. Deus que fazia algo diferente. E Deus me falava com toda a riqueza para que eu não colocasse nenhum pastor lá em cima, né, lá, para que não gerasse, tá puxando farinha para a igreja. E acabou o povo me conhecendo como a Vanessa da Luz e Vida. Não igreja tal ou igreja. Tirou o rótulo, pôs o rótulo de Luz e Vida. E eu achei que isso foi interessante, que Deus permitiu. Uhum. Porque Deus abriu aquele ponto para nós ali. Se eu e Eliana precisasse daquilo ali para nos sustentar, a gente já tinha embarcado fora. Mas nós estamos ali porque Deus tem um propósito. Ele sabia que tinha que abrir a livraria, porque ali foi o campo de missões. Sim. As pessoas davam ofertas ali, as pessoas iam ali, as pessoas falavam todo o projeto ali. E como foi? E aí tivemos muita luta, mas Deus fez maravilhas. Foi projeto em cima de projetos, né? E foi uma coisa assim. Aí nós fomos para o bairro Santa Luzia, e fomos rodando, fizemos 7, né? Na minha opinião, o mais difícil para mim é esse que foi o mais difícil e foi o mais que eu vi milagre. Milagres sobrenaturais. Por isso da dificuldade, porque o inimigo já sabia foi o casarão. Vanessa, estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil, só Jesus na causa. A minha vontade era bordar. Falar, eu não estou em condições de fazer isso. Mas Deus tinha falado lá no começo para mim que não era para quebrar o círculo. Que tinha que ser cumprido todos os anos. E nós trouxemos o pastor Antônio Cirilo,
E o detalhe, a música que fez o nome dele falava Poderoso Deus, né? Eu não tinha noção, né? E aí a gente foi pro casarão. Deus falava o dia, Deus mostrava o dia pra gente, falava onde era o ponto estratégico, eu ia espiar o bairro. Igual os espias de Jericó. 3 meses antes eu começava a observar o bairro, tudo isso. Aí a gente precisava de uma sede, a gente usou escola, CEMEIs daqui de Passos, com também a participação da prefeitura, nos ajudando, auxiliando, dando o lugar para nós. Porque a gente corria atrás de tudo. Teve gente que até pensou que eu queria ser política, alguma coisa assim, ou abrir igreja. Falei, não, meu querido, não quero nada disso, não. Eu quero só cumprir esse set aí, esse propósito que Deus me mandou fazer. E aí, do dia do pastor Antônio Cirilo, foi abençoador. Foi pro bairro e era muito bonito. Você olhava no bairro, todo mundo de laranja. Todo mundo batendo nas portas, todo mundo alegre, todo mundo cantando, todo mundo falando. E aquilo ali era uma coisa que contagiava você. Era algo que você não tem jeito de eu narrar aqui para você. Só você vivendo aquilo lá. Né? Porque era uma coisa sobrenatural. E aí, acabou o projeto de dia, nós preocupados com a chuva, Deus não permitiu chover de dia, que se chovesse, estragava tudo, né? O projeto, né? Tudo. Mas Deus abençoou tudo. Quando acabou o projeto, nós 2h30, 3 horas que a gente encerrava, e a gente tomava um banho rapidinho, eu e Eliana, e já ia para o supermercado, porque nós tínhamos que montar o camarim, né? A chuva desceu. E desceu. E desceu. E aquele chuvão. E o Raider, o moço estava para montar o Raider, tudo aqui de fora, porque geralmente eu contratava o Matheus da M2, mas o Matheus da M2, como os Raider eram muito grandes, às vezes, chamava pessoas de fora. E essa pessoa de fora, tudo isso, ele chegou. E chuva, mais chuva, mais chuva que dava. Parece um dilúvio. Mas chuva. E eu olhava naquilo ali, tudo. E assim, Deus te chama para líder. Se você abaixar, todo mundo abaixa. Eu falei, não, é só uma chuvinha, gente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E a gente foi. E eu estava muito mal. Estava orando, mas sabia que eu estava no caminho certo. Eu tinha que cumprir esse propósito que Deus tinha chamado através da minha vida. Eu até tentei falar, Eliana, assume para mim. Eu não, o chamado não é meu, o cajado Deus não deu para mim, eu estou do teu lado, mas eu não ponho a mão nisso, não. E eu lembro que, na sexta-feira, antes do projeto acontecer, médico é muito complicado. E o Matheus Aí Deus foi me chamando, assim, eu não escolhi os líderes, Deus que escolheu para mim. Sim. A pessoa chegava, Vanessa, eu vim como voluntário na área de saúde, com quem que eu falo? Eu olhava, né? Você vai ser a pessoa. Igual o pastor Leonildo virou para mim, Vanessa, eu quero trabalhar na área de missões. Quem que é a pessoa que vai organizar as ruas? Falei, acabei de vê-lo. É o senhor. Claro. Então as pessoas já chegavam e eu já colocava elas como titular da situação, né? Sim. E aí, ele me liga na sexta-feira, lá mexendo com palco, com tudo isso. Ele fala, Vanessa, a pessoa que ia nos ajudar na área da saúde como médica acabou de cancelar, não vai poder. Na sexta-feira, mais ou menos, 4 horas da tarde. Eu estava de bermuda, porque eu estava mexendo no palco, ajudando as coisas lá no casarão. E nisso, meu telefone tocou. E eu sou muito sensível à voz de Deus. Eu acabei de ouvir uma bomba. Uma pessoa me liga. Aí ele ligou, eu lembro, o Rômulo. Hoje ele é pastor na minha igreja. Ele ligou e falou, Vanessa, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei assim, você sabe de alguém médico? Ele falou assim, tem o Fabinho da nossa igreja, Vanessa, mas eu não sei, né? Eu não tenho isso. Me leva lá agora. E eu cheguei lá, conversei com esse moço, ele falou, Vanessa, eu tô de plantão, mas eu vou fazer o impossível, pode contar. E ele foi. Nada. Olha, porque a obra, Deus quer que você faça, mas se você tem que fazer a sua... Levanta. Sim. Ele levanta outro. E aí foi muito tremendo. E eu vi que Deus estava mesmo... Porque cheguei até a questionar se isso... De tanta luta que eu estava passando. E aí nós fomos e voltando na chuva, tudo isso. E eu sou um pouquinho meio louca, sabe? E aí
Isso aí ficou até depois lá nos bastidores, nós começamos a rir, né? E eu ri, eu falei assim, olha, Ana, você é louca também, né? E aí, nós tava lá, chegamos lá com as coisas tudo, o Matheus e o homem que mexe no som, tudo de fora, e a chuva descendo, ninguém falava nada, ninguém abria a boca, você via que tava todo mundo assim. Aquele clima assim, Era 4 horas da tarde, eu sei que passagem de som é mais ou menos 3 horas, porque os outros eu já tava um pouco mais experiente em relação a isso. E era 8 horas o evento, né? E chuva, tudo isso, aquilo, nós arrumando o camarim, água que entrava dentro do camarim, e eles lá, tudo. Na hora eu falei, Deus, eu tô aqui, o que eu tenho que fazer, Deus? Aí eu lembrei daquela passagem lá que o povo, a cidade estava descoberta, Deus fez eles rodear 7 vezes. Peguei com a sombrinha lá. Peguei a sombrinha e comecei a rodear. Saí na chuva. Falei, Deus, tenha misericórdia. Comecei a orar, nem lembro que eu estava orando, mas eu estava... Falei, Deus, em nome de Jesus, Deus, tenha misericórdia. Vou fazer esse ato profético, Deus, que na hora certa que essa chuva pare e tudo. E comecei, quando eu olhei atrás, Eliana atrás de mim, né? E ela também, né? Tudo isso, aquilo. Glória e a nós Deus. fizemos 7 voltas, né? Quando nós entramos, o cara olhou para mim e falou, bicho, isso aí fumou um baseado, alguma coisa assim, porque essa moça é louca, ela é doida de pedra, né? Porque ele ouviu a voz, ele ouviu nós levantando um clamor, aquela chuva Falando descendo, ali. tudo isso, e nada de chuva, mais ou menos quase 7 horas, chegou todo mundo. Aí as pessoas ligavam, Vanessa, vai cancelar? Que cancelar? Por que vai cancelar? Ah, Vanessa, tá um chuvão aqui. Não, você pode descer que tá só uma chuvinha. E tava chuva mesmo, mas chuva forte, mas muita chuva, né? E nisso eles começaram a juntar o grupinho, tudo isso, aquilo, e juntou o Matheus, esse homem, e esse homem começou a me observar. E esse Matheus virou para mim, todo mundo lá, e mais outras pessoas que iam até falar para mim tudo. Vanessa, não tem condições. Vamos pegar isso aqui e vamos levar para essa igrejinha aqui, que tinha uma igrejinha. Eu falei, não, Deus falou para me abrir um palco grande, um som potente para o casarão inteiro ouvir. Se Deus falou, vai ser dessa forma. Aí eu falei, Vanessa, olha aqui a chuva, olha aí. Tudo aí começou com a chuva, eu virei. E eles tudo entendem do negócio, você fica leiga, porque é só você no meio daqueles homens que entende tudo dessa área. Mas eu entendo de Deus, eu entendo de milagre. Eu olhei para ele e falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tá me mostrando aí, ele me mostrou um negócio que fala sobre chuvas, tudo. Olha aqui, até 10 horas da noite é tempestade. 11 horas vai chover menos. Mas não quer dizer que vai parar. Deixa eu te falar. Você está me mostrando isso. Eu não tinha conhecido. Ainda fiz até uma coisa. Não conhecia, não. É interessante. E eu olhava os grupinhos orando, e ele, Ana, me conhece muito bem, fazia assim para mim. E eu falava, tá tudo certo. Tá tudo certo. E eles falaram, não tem condições. Ele falou assim, olha, se ligar aqui, vai dar um curto, vai alguma coisa, porque a chuva foi de vento. O palco estava todinho molhado. Não tem condições nenhuma. Eu virei e falei, Matheus, eu te paguei, tá tudo certo. No contrato tá lá o palco, você vai pôr, nem que seja um som teco-teco aqui, mas ele vai cantar aqui e vai ser aqui. Eu não vou mudar minha palavra. Meu irmão, você tá falando aí que isso aí vai ter chuva. Você pode mostrar isso para mim. Mas eu conheço um Deus. Isso aqui, foi orado. Nós oramos 3 meses, 4 meses para um projeto desse. Todas as semanas. E Deus que deu a data. Deus que falou. Deus que direcionou. E vai acontecer. Nós temos ainda um tempo. Deus pode mudar toda a situação, mas eu não quero saber. Vai acontecer aqui. Aí ele virou, ninguém falou nada. E nisso eles começaram a conversar. E eu fui ver na hora, era mais ou menos 10 para as 8. E eles me questionando. Vanessa, é só tempestade. Mais ou menos 1 para 8. Parou a chuva. Oh, glória. Quando parou a chuva, eu cresci. Aí eu cresci. Falei, tá vendo, meu querido? Você entende de tecnologia. E eu conheço. E eu entendo de poder. Na hora que eu falei isso para ele falou assim, mas mesmo assim, esse som você não pode usar. Olha pra você ver, o inimigo ainda usa, né? Esse som não pode usar, porque vai estar tudo molhado. Você não tá vendo que o palco tá todo molhado? O cara virou, ele já estava me observando e ele levantou a lona. Não tinha
nenhuma água debaixo dos aparelhos que tava com a lona. Ele virou para mim e falou assim, Vanessa. Aí o homem olhou assim, gente, tá seco. Ele falou. Aí o outro virou e falou assim, de jeito assim, mas Vanessa, para montar esse som tudo, é 3 horas, ele trabalha sozinho. Sabe o que ele virou para mim? Virou para o Mateus e falou assim, ó, o que eu presenciei hoje, se a chuva parou, se não molhou, que não tem condições de não ter molhado nenhum desses equipamentos, fala para ela se ela me dá 1 hora que eu ponho esse som para funcionar. Ô, glória! Eu falei, você tem 1 hora. 9 horas começou o evento. Nossa. E detalhe, as estrelas e secou. E nisso, todo mundo que estava ali presenciou, a glória de Deus manifestou aquele lugar. Tava chovendo em todos os lugares, mas ali naquele lugar Deus fez parar. Isso é um testemunho vivo, que eu vi com os meus olhos. Eu não tô te contando como tá lá na palavra. Eu vi, os meus olhos viram. Você como viveu. diz Jó, agora os meus olhos te vê. Porque eu vi, porque antes eu só ouvia falar. Mas agora eu tô vendo um Deus que é poderoso, um Deus que faz as coisas acontecer, que tá no princípio de tudo. E esse homem correu e fez tudo isso. E foi algo sobrenatural. Foi algo, e Deus trabalhava até nesses cantores que eles viam, eles pensavam que tinha cobrança, cobrava alguma coisa. Quando eles viam que era palco do melhor, que era som do melhor, que era tudo do melhor, eles falavam assim, mas como que você faz isso? Porque eu falei, eu creio nisso. Eu não creio que uma pessoa que paga para ir no show e fala assim, eu aceitei Jesus. Porque a palavra fala que é de graça, de graça. A palavra é de graça. Então eu falei assim, eu tô te contratando aqui porque você chama pessoas. Mas o meu foco não é a sua vida. O foco é pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém. E era muito tremendo. A gente fazia apelo. E esse foi o mais marcante para mim. E não termina por aí. Não termina por aí. Ainda tem mais no dia. Não termina por aí. E aí eu olhei e o moço assim, sabe esses homens que mexem com música, tudo aquilo, que é cético a tudo isso. Eliana, pega uma Bíblia aí e faz uma dedicatória aí que eu vou levar a Bíblia pra senhora. A Eliana virou e falou, Vanessa, você vai voar? Meu filho, depois disso aí eu levo. E eu fui chegando devagarzinho com ele. E eu tinha falado pra Eliana, falei, Eliana, vamos largar a mão de show, porque esse trem é custo demais, tudo. E olha o problema. Aí ele virou pra mim e falou assim, nunca faça isso. Se você não tiver condições, você mexe comigo. O que você faz é muito lindo. Aí eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Fui entregar a Bíblia para ele. Aí quando eu entreguei e virei para ele ainda, eu falei assim, deixa eu te falar. Falei assim, acabando o seu evento, pode mandar a chuva. Eu falei, não. Quando você pôr a última caixa, aí Deus vai mandar a chuva. Mas vai todo mundo embora. Quando nós estiver pronto para ir embora, que Deus vai fazer o negócio acontecer. Aí eu lembro que eu fui levar a Bíblia para ele. Aí quando eu entreguei, ele falou assim, olha, mais cedo, quando eu cheguei aqui, se você me entregasse uma Bíblia, eu ia falar o ó para você. Mas hoje eu prometo que eu vou ler ela 3 vezes por semana. Oh, glória a Deus. Porque o que eu vi aqui, eu nunca vi na minha vida. Amém. Quando ele pôs a última caixa, e nós ficava até o final, até 3 horas da manhã, até pôr tudo. Quando ele pôs a última caixa, que ele entrou no caminhão, nós entramos nisso, a chuva. Pá. No outro dia, eu lembro de um irmão que ele começou a chorar. Vanessa, eu nunca vivenciei isso, eu nunca vi isso. É muito tremendo. Glória a Deus. Eu tô até falando demais, mas falar de Deus é muito gostoso. Aí você vai trazendo a memória, parece que eu tô vivendo. Agora eu já tô doida pra fazer outro projeto. Glória! Nossa, Vanessa, mas assim, eu até, antes da gente começar a gravar, eu tava até fazendo uns stories falando assim que esse tempo que o Senhor está nos dando do nosso podcast, de estar aqui recebendo pessoas para poder compartilhar testemunho, tem sido um tempo abençoado, um tempo incrível que o Senhor está nos dando. Porque assim, realmente, sentar e escutar tudo isso, é como se a gente... É como se eu tô te ouvindo aqui, mas eu tô me imaginando lá no palco, eu tô vendo você gesticular no palco, eu tô vendo o homem assim te observando.
doida. Eu consigo imaginar tudo que você tá falando, sabe? Eu consigo imaginar você entrando no carro, tudo, e a chuva caindo, o céu estrelado. Sombrinho, imagina. Então, assim, testemunho, a gente vê a glória, a gente vê o agir do Senhor, esse sobrenatural. Isso é maravilhoso, isso não tem explicação, nem em cada detalhe aqui que a gente tá conversando. Eu sei que você ainda tem mais para contar, mas nós vamos fazer uma pequena pausa agora, porque a gente vai degustar esse bolo maravilhoso que a Day, lá no Spa Dayana Terra, nos nossos episódios, ela sempre nos oferece esse lanche. Esse aqui é um bolo de laranja com nozes, sem açúcar, sem lactose, especialmente para você aqui nesta mesa. E eu queria dar enfatizar mais um detalhe. Nós estamos com esse jogo de mesa posta, que foi feito especialmente pela Ilma Rosa, que ela faz todo episódio, o carinho, o capricho, o amor de uma mesa posta especial para a gente poder receber os nossos convidados. Então, Ilma, muito obrigada. Dayana, muito obrigada por mais um episódio aqui. A gente está contando com a presença de vocês, né, que é de forma indireta. Então, fique aqui, não para não, para vocês não tem pausa mesmo, mas a gente vai dar uma paradinha aqui para a gente poder fazer essa degustação. Até daqui a pouco. Voltamos, então, com o nosso podcast Na Mesa, e a gente estava aqui conversando, né, Vanessa, sobre o Desperta Passos. Teve mais, a gente comentou aqui que o Senhor te direcionou para 7 Desperta, né? Sim. E aí você contou aqui agora o episódio do casarão. Teve mais algum episódio, assim, algum evento que você viu, assim, realmente a ação do Senhor em algum desses Desperta que você queira trazer pra gente? Porque vou contar um negócio pra você. Eu tenho edificado minha fé muito aqui, viu? Amém. Tem sim. O Desperta, que foi... Aí teve o do Regis, né? Quando teve o do Regis, eu tava falando do projeto. A Dani, esposa do Thales, estava na igreja que eu tava falando. E ela me abordou no final, falou: Vanessa, o ano que vem, o Thales pro projeto. Glória a Deus. E o Thales estava no auge, né? E simplesmente... E era num sábado, né? E aí o projeto ainda cresceu mais, né? Aí ele foi crescendo mais, a gente... Sempre eu tive o apoio, né? Da Polícia Militar, de tudo, mas aí foi crescendo mais, voluntário. Igual um exemplo. Eu pedi até... Porque para descarregar os caminhões era... muito pesado. Eu lembro que esse do Regis e do Thales tinha um trabalho voluntário da PAC, né? Ficava na minha responsabilidade, mas eles iam, carregava e ficava esperando terminar o show para descarregar, né? Então, assim, era uma responsabilidade. Sim. E do Thales, no Desperta, que aconteceu o Thales, que foi... A gente teve muito problema com algumas coisas de papelada. A gente organizou, mas teve umas coisas que ficou. E isso ficou só entre poucas pessoas. Eu, Eliana e mais umas 2 pessoas do acesso, né? Eu lembro que eu fui para a África e conheci o pastor Xavier lá. E o pastor Xavier era o pastor querido do pastor Mamposse. E eu senti vontade desse homem pregar no próximo Desperta. E aí eu ainda até falei para a pastora Ana, eu estava querendo trazer o pastor Xavier. Ela ainda brincou comigo: vai sonhando, mineirinha, que esse aí não sai. Eu já tentei, né, tudo. E aí eu cheguei no pastor Mamposse. Aí, olha o interessante das barrinhas de cereais, né? Eu fui falar para o pastor, eu chamava de pai, né, nesse período, né, que eu fiquei lá. Aí ele falou assim: pode. Aí eu contei o projeto para ele e o pastor Xavier veio. Então, assim, a nossa demanda foi muito, porque a gente trouxe uma pessoa da África. Sim. Ele ficou dentro da minha casa. E ainda tinha, o Thales não nos cobrou, mas era o Raider, todas as coisas, esse processo. Então, era tudo muito caro, né? Sim. Você consegue, vocês tinham esse controle, mensurar quantas pessoas iam nesses eventos? Assim, a Polícia Militar, uma vez, do Thales, eu não lembro certinho, não, mas chegou aí 8.000 pessoas. Muita gente. Do Thales e do Regis foram as pessoas que foram mais, porque era nome, isso chama a multidão, né? Então, é mais ou menos nesse intervalo, assim.
Aí eu lembro que nós estávamos na luta, né? Porque tudo isso, e aí o pastor Xavier chamou a gente para orar no dia lá do evento, na sexta-feira. Vamos lá no parque de exposição e vamos orar lá, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa, isso, aquilo. E aí, como as papeladas, algumas coisas tinham acontecido errado, chegou até falar assim, olha, se acontecer qualquer coisa aqui nesse evento, você sai daqui presa. E eu contei isso só para Eliana. Eliana do céu, olha a situação, aonde eu fui, meu Deus do céu, e a papelada não saiu, tudo acontecendo, e muito travado, né? E o Santos, que nos ajudava, né? Que tinha que fazer um trabalho, né? Um projeto para apresentar lá, né? O Corpo de Bombeiro, eu fazia tudo isso, mas aí teve a demanda, porque o evento foi maior, precisava de algo mais, tudo isso. E o cara tava, assim, falando que não ia ter o evento, e eu, assim, apertada e orando a Deus, tudo isso. E eu falei, Deus, como vai fazer? Simplesmente, ele vai barrar, vai fechar, não vai ter show, né? Não vai ter nada, o que eu vou ficar fazendo? Como vai ser, né? E nisso, na sexta-feira, nós fomos de noite para lá orar. Até o Moisés estava também, a gente foi orar. E eu lembro desse pastor, estava chovendo um pouquinho, né? Ele estava com uma toalhinha na cabeça. E aí nós orando, e estava cheio, né? Cheio de gente, assim, nos bares ali perto, sim, tudo. E nós íamos orando também. Eu falei assim, gente do céu. E aí ele vira e fala desse jeito assim, olha, Vanessa, Deus está falando comigo. Que vê uma pessoa algemada. Eu e a Eliana, meu Deus do céu, é eu, Eliana, porque só eu e Eliana sabia. Eu falei, Eliana do céu, quem vai me tirar da cadeia, Eliana? A Eliana olhou pra mim e falou assim, Vanessa, calma. E aí começamos a orar, tudo isso, aquilo, e no sábado, o evento acontecendo. O evento estava acontecendo no Santa Luzia, minha cabeça estava assim, porque as pessoas não verem, sabe? E eu falei, Deus, tenha misericórdia. Foi tudo muito organizado, a culpa não é minha. Sim. E eu lembro que acho que foi o Matheus que estava mexendo com esse projeto para nós. Ele perdeu o neném. No dia do projeto. Nossa. E eu liguei para ele, porque eu precisava, para você ver, ele enterrando o filho dele, enterrando o bebezinho dele, eu ligando para ele, porque eu precisava dele. O Matheus... A situação aqui, né, tudo. Eu lembro que foi assim, foi muito complicado. E aí, o cara falou que liberava nós se o tal do corpo de bombeiro, chefão, isso, aquilo, que assumisse isso. Eu falei, gente, como que eu vou fazer? Eu não conheço esse bombeiro, esse raio desse homem, isso, aquilo. Aí o Santos conhecia e falou assim, Vanessa, é um que ele... Só sei que ele tentou falar com esse homem. E esse homem ligou. Ele te ligou? Não ligou para mim. Esse homem ligou para esse, que entendi, ele podia liberar, porque aí eu, tipo assim, ele ia puxar a responsabilidade para ele e tirar a minha. Entendi. Né? Porque eu era uma, como se diz, é civil que fala, né? E ele, né, tinha uma autoridade nesse sentido. Eu falei assim, e eu com um amigo meu, nós orando, e ele até quis comprar um suco para mim, eu falei, eu não como nada. Quando esse trem não liberar... Vanessa, se não liberar, eu morro. Porque eu não vou comer mais. E aí, só sei que aí quando vê, o telefone toca. O cara. E ele me humilhou. Eu não preciso citar nome, porque isso... Eu sei que, às vezes, o inimigo usa certas pessoas para derrubar a gente mesmo. Eu fui tratada igual um lixo. Eu estava fazendo um projeto social e fui tratada como um lixo. Ele chegou a falar que eu não tinha palavra, que eu era mentira. E assim, foi uma coisa, problema interno ali. E eu não posso culpar nem o Matheus, porque o Matheus estava enterrando o filho dele. Como que eu vou? Cabeça do cara, né? E aí ele falou aquilo para mim, que eu era uma mentirosa. E é muito difícil você ouvir aquilo que você não é. Sim. E aí ele falou tudo isso, tudo. Aí quando veio o telefone dele, eu já estava até tremendo para pegar. E atendi ele. Ô, Vanessa, mudou o tom. Falei assim, oi. Vanessa, tá tudo certo. Aí eu olhei, tudo certo? Tudo certo. Por que você não me falou que você era amiga do chefe, do isso, aquilo? Eu fiz de... Pois é.
Então deu tudo certo, tudo isso e aquilo. Já liguei pro Sandro na hora, tá tudo liberado. Sandro, o que foi? Vanessa, eu fui. Ele ligou e foi falar de um tal do projeto. O cara estava na igreja que eu estava falando do projeto. Ele virou para ele e falou: o quê? Você tá querendo barrar aquela moça que tá abrindo mão da vida dela para fazer um projeto social? Nós temos que apoiar uma pessoa. Ah, mas eu risco isso aqui. Ela falou: independente de risco ou risco. É a assinatura que você quer, você tem a minha assinatura. Ô, Glória! Aí foi o evento, foi maravilhoso, o Thales fez com uma excelência, foi coisa... eu vi que foi muita gente, tudo. Aí depois tinha a demanda de limpar. E Deus me ensinou uma coisa. Do pequeno até onde chegou, que eu não sabia o tamanho que esse negócio ia virar. Ia chegar. Só que eu aprendi uma coisa. Se você está sendo chamada por líder, você tem que mostrar às pessoas. Aí acabou o evento e deixou latinha tudo, catei um saco e comecei. Aí chegou uma pessoa e falou assim: Vanessa, o que você está fazendo? Tá vendo? Pega lá um saquinho lá para você também. Aí ele falou assim: Vanessa, você está à frente do evento. As pessoas tudo te observam. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Como Jesus estava lá lavando quem é o pé. rei aqui é Jesus. É. Nós não somos nada. Então, assim, a demanda era muito grande. Nós fomos pegar aquele parque de exposição, estava sujo. Os banheiros estavam tudo sujo. E a equipe, para fazer um evento daquele porte lá, era 15 pessoas. Que pegava né, que vendia pizza, que corria atrás, que ia... E assim, eu tinha umas pessoas que eram mais estratégia para vender. O Odair, que é marido da Eliana. A Isabela também era muito boa. E eu via que eles tinham mais para dar. E eu punha meta para eles. Eu falei: vocês vão vender e pronto. E eu ficava muito brava. Então, assim, a gente começou a vender 1.000 pizzas, 2.000 pizzas. Todo mundo sabia do projeto. Nós falávamos assim: você compra uma pizza, você está abençoando uma pessoa com a Bíblia. Porque de uma pizza, nós tínhamos que tirar um valor de uma Bíblia. E assim fomos, assim, um exemplo. Teve ano que a gente precisou de 2.000 Bíblias porque tinha bairros menores, mas tinha bairros maiores. Aí eu falei: nós precisamos X, precisamos disso. E a gente ia levantando. Então era uma coisa sobrenatural. Aí chegou o último dia, o último desperto, que foi no bairro Aclimação. Aí o desafio maior para nós, lá na Aclimação, o que tem lá? O presídio. Ah, porque aí vocês também alcançaram o presídio. Não era a minha intenção. Mas era a intenção do Espírito Santo de Deus, não a minha, né? E aí, eu falei assim: Eliana, imagina, nós dentro do presídio, ficar uma semana lá, levar equipe médica, levar as pessoas para fazer o cabelo, sei lá mais o quê. E assim, eu sonho, e aquilo ali eu já sonho, já ponho pro papel, e do papel eu ponho pra realidade. Aí, o Matheus, para mim, ele é uma excelência. Ele é um profissional fora do comum. E ele, graças a Deus, era o líder do Desperta na área da saúde. Eficiente. Ele é muito bom. E aí, eu fui falar para ele. E deu uma resistência. Não, Vanessa, lá eu não entro, que sei lá mais que eu. Falei: não, Matheus, pelo amor de Deus. No final de tudo, ele concordou. Amém. Aí ele virou e falou: Vanessa, você já foi lá dentro? Fui. Você viu o cheiro ruim? Nossa, eu entro lá, eu senti um cheiro, um aroma gostoso. Uma coisa tão legal. E quando eu fui conversar com o diretor do presídio, que era o Ulisses na época, eu pedi alguém, porque sempre era assim. As minhas estratégias eram assim. Para me chegar no dono dos porcos, eu pedi alguém que conhecia para ligar e falar assim: olha, Vanessa, pelo menos eu não ia chegar lá um João ninguém. Sim. Porque Deus foi me dando estratégia. Sim. A Eliana morria de rir que quando eu ia pedir dinheiro, né? Eles falavam assim: eu tenho uma saia que era de eu ir nos lugares, que eles falavam: a sainha do dinheiro, né? Porque Deus me falava para mim, porque eu tinha que chegar lá para mostrar para a pessoa que não era eu que estava precisando. Sim. Então a gente tem que saber, né? As estratégias corretas. E Deus foi falando, Deus isso. falava até a roupa para mim. Era mais ou menos isso, né? E eu lembro que quando eu fui chegar no Ulisses e ele foi falando assim, eu comecei a conversar, a pessoa assim, muito inteligente, macaco velho, tudo isso, aquilo. Ele falou assim: ah, não, eu gostei muito do projeto no sentido, mas Bíblia você vai só entregar uma por célula.
E eu, sim, se Deus falar para mim, é uma Bíblia para cada pessoa, é pronto. Aí eu falei, não, assim não serve para mim. Ou nós entra aqui e dá uma Bíblia para cada preso, então não tem projeto. Nossa. Aí ele falou, então vamos negociar isso, uma Bíblia menor. Aí eu concordei com ele, porque me levou, viu que a cela era superlotada, aonde eles vão pôr tudo isso. Nós entramos, abençoado. Nós entramos, ficamos uma semana dentro do presídio. Uma semana? De segunda a sexta-feira. O projeto começou na segunda. Nós ficamos de segunda a sexta. E sábado era o projeto Desperta Paz. E detalhe, nós fazemos também... Tinha o presídio e tinha a PAC. Nós fizemos na PAC também. Era no mesmo bairro? Aí a PAC, tudo no mesmo bairro. A PAC nós fizemos no sábado. E a gente entrou e fez o projeto. Ah, você não tem noção. Ah, não. É muito bom. Porque nós entrando dentro do presídio, e aí ele falou para nós, nos orientou que a mulher tinha que ser calça. Eu falei, não, mas a gente vai estar com colete, tudo isso. E aí ele falou assim, olha... Aí nós... Era o presídio só masculino? Masculino e tinha o feminino também junto lá. Só que o feminino era separado. Nós trabalhamos na segunda-feira no feminino. Entendi. Aí o Matheus entrou na área da saúde com médico, trabalhou. A Karine foi a nossa médica, ficou conosco, abriu mão da semana dela, né? E todos os dias nós chegávamos mais ou menos 1h da tarde e saía de lá quase 6h da tarde. Nossa. E aí foi assim, uma organização. Ela atendeu, o Matheus na área de saúde atendeu todos os presos. E não posso falar a quantidade, porque na época eu fui orientada a isso, então atendeu todas. E aí nós fomos para a área das mulheres, cortaram o cabelo, levamos. Eu lembro que teve cabeleireiro, Matheus Cunha foi pintar. O Matheus se sentiu tão assim que ele levou até título para pintar o cabelo das mulheres, sabe? Assim, foi maravilhoso. A Isabela, a Amanda, foi uma coisa assim muito boa. Muito boa. Você vê, sabe por quê? Ali dentro tem pessoas que erraram. Mas quem que não errou? Sim. Quem sabe? Eu entendo que, às vezes, a correção não é você corrigindo, mas você dando amor. Sim. Porque o amor, às vezes, pode quebrar aquela coração de gelo. Porque tem muita coisa. E eu lembro que esse Ulisses ficou bem assim. É só com os presos, nós não quer nada de oração, isso, mais o quê? Aí eu já olhei e falei, não quer, meu filho? E Deus me deu a estratégia de dar um café da tarde para ele. Aí nesse café da tarde, eu falei, olha, Ulisses, eu tô muito feliz, tô tão feliz por vocês, tudo isso, aquilo. E falei assim, eu posso fazer uma oração de agradecimento por vocês? E manda a oração nesse povo. E aí nós começamos, virou uma família. Nós viramos uma família ali dentro. Uma semana? Foi uma semana. Aí no último dia ele falou assim, olha, Vanessa, quando começar o projeto, que era adoração, que era o mais importante para nós, entregar a Bíblia e orar por eles, ninguém põe a mão na cela, tudo. Eu estava abraçando os presos, enfiava as mãos na cela. Foi tão assim. E você vê, teve pessoas ali que realmente choraram, pessoas ali que Deus quis dar uma segunda chance. Sim, alcançou o coração. Não tem como eu saber. Sim. Não tem como eu saber. Mas a Bíblia não fala lá, eu estava preso, vocês não foram me visitar. Né? Então, isso foi muito profundo. E foi um desafio para nós, porque nós levamos uma equipe, o Matheus levantou uma equipe na área da saúde. E eu ainda brinquei com ele, falei assim, Matheus, você não foi, eu vou sozinho. Mas você não tem nada, eu ponho uma roupa de branco e vou lá. Mas que eu vou. E assim... Então, Deus, assim, foi fazendo a obra fora do comum. E nós encerramos a noite com livros para adorar, que foi na Praça do Rosário. Aí foi, assim, foi uma coisa fora do comum. E nesses projetos todos, os custos que a gente precisava era muito grande, porque eles foram... diminuir foi crescendo o financeiro. Sim. Então, nós precisávamos muito. Teve um projeto que eu lembro que só pizza não tinha condições. Teve uma vez, faltando 3 dias para o projeto acontecer, faltava 20 mil. Faltava 20 mil para 3 dias. Quase 20 mil, mais ou menos, nessa casa aí, tudo isso.
A gente vê o milagre aqui acontecendo. E Deus, ele fazendo assim. Ó, não preocupa com isso não. E detalhe, desde o segundo, terceiro desperto, chegou uma pessoa de condições financeiras, chegou para mim e falou assim, Vanessa, o final do desperta, o que faltar, você chega em mim. Nunca precisou. Para eu não mentir para você, teve um desperta que faltou 2.200. Falei, não, 2.200 a gente faz uma pizza ou faz alguma coisa, Eliana. Porque eu não queria falar com essa pessoa. E assim, Deus me dava estratégia. Nesse tempo de projeto, eu ouvia a voz de Deus. Falava assim, vai para a esquerda, vai para a direita. Chegava gente na livraria, Deus falava assim, gasta um tempo com essa pessoa. Gente, quando eu tô sem gastava um palavras. tempo com essa pessoa virava e falava assim, eu senti de te dar uma oferta. Nossa. Era mais ou menos isso. Aí, uma amiga minha me chamou, virou pra mim e falou assim, e Deus falou assim, olha, esse final, e eu não tinha nenhuma igreja, eu tava precisando de dinheiro, não tinha mais igreja pra fazer. Aí essa amiga me falou assim, olha, eu vou viajar pra minha cidade, você quer ir? Ué, quem sabe eu tenho uma oportunidade de falar do projeto lá. Ah, Vanessa, mas a igreja é pequenininha, não tem dinheiro, e blá, 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 blá. Falei, não tem problema. E Deus tinha falado pra mim, R$1.000. Aí eu falei assim, eu preciso, né? Aí fui para essa igreja. Cheguei lá nessa igreja, contando com o marido dela. E ela tinha umas 20 e poucas pessoas. E eu pedi oportunidade, falei do projeto. E eles tinham falado que quando eles fazem missões, eles conseguem, com a venda de alimento lá e tudo isso, aquilo, que essa igreja conseguia, o máximo que ela conseguia, não lembro. Não era uma quantia, assim, favorável, assim, sabe? Significativa. E aí, eu falei assim, não, você me dá o microfone, aí é Deus que faz. E eu falei desse projeto. Eu lembro que nesse dia, pouca gente. Eu ganhei uma oferta boa. Assim, por nível da igreja, era muito boa. Sim. E aí, fomos embora, aí até esse amigo meu, Vanessa, olha, como que você consegue ganhar dinheiro? Não sei o que é isso, como que você faz? É o purinho Deus. Eu já estava satisfeitinha. Aí foi uma pessoa nessa casa. E Deus tinha falado que ia colocar uma pessoa naquela casa que não é que ela não me via com bons olhos. Porque assim, a pessoa não me conhece, eu acho isso muito complicado. Porque as pessoas olham pra gente e a primeira impressão que fica. Geralmente a pessoa me vê uma primeira vez, a impressão é que eu sou chata, que eu sou enjoada, que eu sou isso. Mas ela não volta lá pra me conhecer. Sim. Porque eu sou séria, já o meu semblante é séria. Mas eu sou gente boa. Gente boa. Aí, conhece, né? Eu tenho defeito como você tem, mas eu tenho minhas qualidades, tenho minhas coisas boas, né? E aí, essa pessoa chegou lá de manhã. Na hora que ela chegou, o Espírito Santo só investe e fala. E eu comecei a falar, e quando eu vou falar do projeto, é igual eu tô falando com vocês. Sim. Porque é uma coisa muito maravilhosa. Sim. E aí eu comecei a falar da dimensão, tudo isso, aquilo. Aí me deu uma oferta de quase R$1.000 ou R$1.000, né? Nossa. Cheguei com os bolsos cheios, falei, Eliana. Glória a Deus. E aí a Eliana falou, Vanessa, eu não tô acreditando. Então, tudo era estratégia. Eu virava pra Eliana e falei, não, Eliana, eu preciso sair daqui da loja. Aonde você vai? Eu vou andar. Eu fiquei tão desnorteada, assim, com o projeto, com tudo isso. Uma vez eu fui conversar no corpo de bombeiro, com os homens lá, todos, né, poderosos. E depois fui falar na polícia militar, com eles, tudo, os que estão à frente, tudo. Eu tava usando 2 relógios. Você tava com 2... Eu ficava tão desorientada que eu cheguei lá na loja, ali no Vanessa, não acredito. Falei, nossa, Eliana, pior que eu tava lá. Deve que você falou assim, gente, por que ela põe 2 relógios? Será que é moda? Mas assim, eu ficava tão assim, impactada com o projeto. É mais ou menos, eu nunca gerei, mas é mais ou menos como gerar. Você começa a gerar e quando nasce, entendeu? E aí eu via o nascer de Deus, né? E os projetos, eu lembro de um jantar no Dia dos Namorados. Foi a época da greve que teve dos caminhoneiros. Faz um tempo, eu não lembro isso não. E eu tinha chamado uma amiga minha para fazer um prato que era muito bom, era com batata. E aí aconteceu que ficou essa greve,
tudo, e a batata foi lá no alto, tudo no isso, aquilo, eu tinha feito os convites X. Aí tem pessoas que eram pedidos namorar, teve pessoas que abordaram, que não estavam conseguindo vender. E aí eu comecei a orar, e Eliana, Vanessa, não vai dar certo. E eu falei, Eliana, nós temos que arranjar 5 mil nesse projeto, nesse jantar. Vanessa, senão não vai conseguir vender. Nós vamos vender. A gente vai vender. E nisso, Deus me deu uma estratégia, e eu fui falando, eu fui oferecendo. Eu lembro que a gente conseguiu vender tudo, a batata, tudo, fez tudo maravilhoso. E a gente conseguiu o dinheiro certinho. 5 mil, nem mais, nem menos. 5 mil. Então, assim, Deus, eu quero até quem está nos ouvindo, não sei o que a pessoa está passando, né? Às vezes Sim. entrou aqui e viu. Assim, você não tem nada nas mãos. Mas a fé, ela diferencia na vida da pessoa. Sim. Se você tem convicção que Deus te chamou, que Deus falou com você, pode ninguém crer em você. Mas Ele crendo, e você falando assim para Ele, você virar para Ele, falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor está me chamando para fazer? É isso mesmo? Eu não vou duvidar. Porque quando o chão te faltar, Ele te carrega no colo. Então, o desperta foi isso. Aí falaram, todo mundo ficou muito assustado, porque Deus tinha falado para me fazer 7 desperta. E era o último. Eu falei assim, é o último e pronto, acabou. Aí, o moço que foi no presídio no dia, ele era do presídio de Monte Santo. Conversou comigo, Vanessa, vamos fazer um projeto lá. Eu falei, vamos fazer. Como que vai fazer? Depois desse projeto, a gente foi para lá, ficou 3 dias em Monte Santo. O presídio de Monte Santo. De Monte Santo, trabalhando 3 dias lá dentro. E lá foi algo muito surreal, que tinha um moço que estava preso lá. O homem era advogado. Aconteceu um negócio lá que ele acabou atropelando e foi preso. E esse moço estava desesperado. E ele não estava bem. E Deus permitiu nós entrarmos lá dentro. Eu dei uma palavra, eu lembro dessa palavra até hoje, que eu falei de Jó para ele, que é uma palavra que eu amo. Eu falei assim, olha, Jó, ele chegou num ponto da vida dele que ele perguntou quando ele não tinha mais esperança. Ele falou assim, o que vai ser da minha vida? Eu vou narrar como eu imagino que Jó. Falei para esse moço. Como ele narrar? Ele simplesmente, ele tinha perdido tudo que ele tinha. Ele perdeu, a mulher abandonou, os amigos questionavam ele perdeu todo o dinheiro dele, ele perdeu os filhos dele, ele não tinha mais nada, ele perdeu a reputação dele, ele foi para um lugar onde ele coçava com cacos de telha, a Bíblia fala que cheirava mal, e naquele momento de desespero, ele lembrou de quem era o Redentor dele, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim, não é seu fim, moço. Eu lembro que esse moço depois conseguiu o meu contato, mandou para mim e falou assim que ele estava querendo Deus. Então, Deus às vezes permitiu nós irmos só por causa desse cara. Por causa dessa pessoa. E aí foi muito maravilhoso. Aí eu pensei, agora acabou, né? Porque assim, a gente fica... Eu vou até te falar, cada projeto eu fazia um jejum de 6 meses. Esse tempo atrás, eu vi um filme na televisão da minha mãe. É assim, foi a única coisa que eu vi. Então, assim, Deus tira. Sim. Deus tirou e, assim, e cada época do propósito, Deus fazia eu ter uma renúncia. Sim. É necessário uma renúncia. Porque, assim, as bênçãos vêm. Eu te contei muita bênção, mas Sim. teve muita luta. Muita luta. Mas as lutas, ela vem para que os milagres aconteçam na tua vida, para me ter o que falar para você hoje. Sim. Porque se Deus falasse para mim, ó, vai fazer o projeto... Ele falou que estava comigo, mas ele queria o quê? Essas provações que nós passamos na vida, essas dificuldades que nós passamos na vida, isso é necessário, porque nos faz mais forte, mas as pessoas, igual um exemplo, eu ia saber que depois desse projeto, há muito tempo, o Moisés ia falar comigo e eu ia estar aqui hoje falando desse Sim. projeto para você? Sim. Eu ia saber disso. Deus é o nosso Deus. Tá lá escrito no livro da vida, tudo do nosso respeito. E aí as pessoas têm hora que fica assim, o que vai ser do dia de amanhã?
Por que que eu estou vivendo isso? Querido, se Deus te chamou para um propósito, para que as pessoas vejam a glória dele através da sua vida, às vezes vai ter que ser sacrificado alguma coisa sua, mas no fim vai valer a pena. Amém. Então, assim, o projeto terminou aí, fizemos esse projeto que era paralelo, que era do Desperta lá do presídio. Aí, quando eu cheguei aqui, o pastor Leonildo, Vanessa, vamos fazer um lá em Fortaleza de Minas. Aí nós fizemos mais um projeto, juntamos uma equipe, alugamos um ônibus e levamos o povo para o projeto lá em Fortaleza. Levamos equipe de médico, foi da excelência como foi todos os projetos. E aí, depois disso tudo, também veio depois essa pandemia, né? Passou um tempo, aconteceu esse tanto de coisa, mas eu vou te falar a verdade. Eu até entendo que Deus me convidou aqui, porque eu não posso adiantar nada, não. Mas eu posso dizer que tem coisa vindo aí. Ô, Glória! Amém! Amém! O Senhor vai dando os direcionamentos, né? Amém. Nada é por acaso, né? Nada na nossa vida. Até esse encontro, até trazer à memória tudo isso, né? Tem um propósito que o Senhor tem. Eu tô pra te falar, Vanessa, que eu estou sem palavras nesse podcast. Eu estou pra te falar que eu não tenho palavras nesse podcast. Realmente eu tô impactada, tô muito impactada com tantos testemunhos, com tanto agir de Deus, com tantos milagres que você contou aqui. E como eu disse, é como se você estivesse contando aqui e eu tô olhando pra você, mas eu estou olhando com os olhos, mas a minha imaginação tá lá no dia, tá lá no evento, tá lá na situação, parece que eu tô vendo todo mundo, parece que eu tô vendo. E a gente tava até conversando aqui nos bastidores, assim, gente, onde que eu tava nessa época que eu não tava aqui pra poder trabalhar junto? Entendeu? Mas acho que não vai perder a oportunidade, não. Vai acontecer alguma coisa aí. Amém, glória a Deus. Mas realmente, assim, tô impactada. Tô pra te falar também que esse podcast, ele tinha que realmente acontecer, porque Amém. A minha fé foi extremamente edificada aqui, até por vários chamados que o Senhor tem me feito, vários pedidos que o Senhor tem me feito. E a gente realmente vem essa insegurança, mas igual você falou, se a gente tem a certeza que é Ele quem está nos pedindo, a gente pode colocar o pé sem ver o chão, porque Ele coloca o chão. Igual você falou, Ele carrega a gente. Sim. Quando você falou isso aí, eu acho que eu só segurei o choro aqui, porque quase que eu chorei. Mas foi assim que eu me senti. Amém. Então, assim, se eu tô aqui conversando com você, eu tô sendo extremamente impactada, a minha fé tá sendo edificada, porque a fé vem pelo ouvir, a palavra fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não só a Bíblia, mas ouvir o que você tá falando é a palavra dele, testemunho, o que ele fez na sua vida. Então, assim, eu creio muito que quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify, o Espírito Santo tá trabalhando no coração. Eu creio. É o mais importante. Amém. Porque como diz lá no Salmo 23, né? Que Ele é meu pastor, nada me faltará. Mas quando você vai percorrendo ali o capítulo, ele fala que Ele prepara uma mesa pra gente, Ele restaura a nossa alma pra gente poder transbordar. Né? E esse podcast, ele foi feito pelo Senhor. Ele conduziu cada detalhe pra gente para isso estar acontecendo hoje. Em cada microfone, em cada mesa posta. Eu vou até testemunhar aqui, por exemplo, essa mesa posta da nossa irmã Ilma Rosa. No final, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, gente, como é que vocês fazem para entrar em contato com a Dayana Terra da nosso lanche, com a nossa mesa posta da Ilma. Mas antes da gente de estar com esse projeto em vigor, a Ilma não fazia nada de mesa posta. E assim, o Senhor foi conduzindo no coração dela, foi me conduzindo para poder fazer, que quando a gente falou assim, vamos fazer o podcast. Então, o podcast geralmente é o quê? Nós duas no microfone, mais nada. Mas o Senhor foi me mostrando, eu quero uma mesa arrumada para você receber os convidados que eu vou mandar, você vai receber os meus filhos. Porque você é filha de Deus e quem tem que estar aqui com a gente são pessoas que são filhos de Deus. Então eu quero que você honre os meus filhos. Então eu falei, amém. E aí o Senhor foi colocando no coração dela, Emily, Deus está me mostrando para eu trabalhar com mesa posta. E aí eu vou fazer uma mesa posta para cada episódio. Eu falei, gente, o Senhor providencia tudo. Ele é lindo. Tudo. Então assim, até os detalhes, Ele vem providenciando. E quando
o Moisés, que é o meu colega de trabalho, ele me falou, Emily, tem uma pessoa que eu queria comentar com você. Eu falei assim, não, pode falar que a gente vai orar e se for da vontade do Senhor vai acontecer. Eu creio que isso era para trabalhar muito na minha fé também. Muito para trabalhar na minha fé. Eu esqueci de um detalhe que é muito importante. Pode falar. Num dos projetos, eu sofri um acidente de moto. E eu que saía para pedir patrocínio. E eu fiquei mais ou menos 15 dias na cama, né? E eu questionei a Deus, né? E o projeto já tinha marcado, já tinha fechado a agenda com o cantor, né? Então as coisas estavam rolando. E 15 dias para mim era muito decisivo, porque eu precisava fechar os contratos para fazer cartaz, porque era fora que fazia tudo. E eu falei, Deus, como que vai ser? Sofri um acidente. E no dia que eu sofri o acidente, eu tive um sonho. Eu tive levante mesmo, assim, coisas sobrenaturais, falando que ia dar cabo da minha vida. E eu tive um sonho que falou, é só matando você. Eu toquei em quase tudo teu. Então, é só matando você. E eu fui fazer um exame e veio uma moto. Essa moto... ela bateu em mim, pra você ter noção, a pancada foi tão forte que essa moto foi outro carro que segurou ela, que fez ela parar. E nisso, o meu capacete não era o meu que eu usava, o capacete saiu no ar e eu bati a cabeça. E Deus foi muito fiel comigo. Eu sofri, assim, pancadas fortes, assim, eu senti muitas dores e eu fui até pro pronto-socorro. E nesse meio intervalo, estava passando um circular. Normal. E ele viu o acidente. E aí eu fui pro pronto-socorro e falou assim, ela tem que ficar... Nisso, na hora que eu acabei de sofrer o acidente, vinha um corpo de bombeiro e já me socorreu na hora. Tudo, viu a pancada, todo mundo até eu precisava ficar tantas horas sem dormir, porque bateu a minha cabeça, mas Deus foi muito fiel. Eu acho que Deus pôs acho não, tenho certeza, ele pôs uma almofadinha e eu desci tudo bonitinho, né? E quando eu cheguei no pronto-socorro, eu fiquei um pouco, não revoltada, mas eu questionei. Falei, Deus, eu saí com um propósito de começar, fui fazer esse exame, mas o meu propósito hoje é começar para pedir patrocínio do teu projeto, não estou entendendo. Nisso entrou um homem e virou para mim e falou assim, filha, eu estava meio nervosa na hora, nem lembro do cara. Ele chegou e falou assim, olha, na hora que você estava sofrendo um acidente, eu estava passando de ônibus. E Deus falou assim, é minha filha, ora por ela. E eu vim aqui falar para você que você não está sozinha. Oh, glória. Deus te livrou de coisas piores. Porque o inimigo estava querendo, era ceifar a tua vida. E aí eu fiquei dentro de casa. Aí fiquei dentro de casa e falando, não tinha outra pessoa para sair para pedir patrocínio. Deus falou, você tem um celular. E eu assim, gente, eu sou péssima para atender celular. Não sou uma negação. Porque num propósito, eu jejuei de celular. Ele, não, sem celular você não vai ficar, não, pelo amor de Deus, que não preciso comunicar com você. E aí eu peguei pelo celular, falei, gente, porque como que eu vou conseguir patrocínios caros? É patrocínio de 800, patrocínio de 1.000, como que eu vou por telefone? É mais fácil a pessoa falar não para mim. Falei, como que eu vou fazer? E Deus me deu estratégia, eu peguei o telefone e comecei a falar. Falei, olha, eu tô aqui, eu sofri um acidente, o projeto tá isso, aquilo, você é parceiro meu, e eu queria vir aqui e tudo isso, aquilo, Vanessa, tá fechado. Todos estavam fechados. Em 3 dias eu fechei. Era coisa de eu trabalhar um mês. Em 2 dias, 3 dias, fechamos tudo isso. Glória. Ficou até melhor, sabe? O acidente me ajudou muito nesse sentido. Porque foi até melhor. E o detalhe, que uma pessoa assim... eu não gosto de ser muito colocada assim, tudo. Eu acho que a minha voz é muito fina e blá, blá, blá. Tá. Aí uma pessoa falou, Vanessa, vamos fazer isso, jogar nas redes sociais. Aí jogou, eu pedindo, né, falando o projeto, eles tentaram organizar e fazer. E teve gente de fora que mandou, sabe, o que eu quero te dizer, quando o inimigo tenta parar você, ele pode até tentar parar você, mas Deus não para os planos que ele tem através da sua vida. Ele acontece. Então, não depende de mim e de você. Sim.
O que depende de nós é ouvir a voz dele e obedecer. O resto é com ele. Amém. Era isso que eu queria dizer. Amém. Nossa, glória a Deus por esse episódio, Vanessa. Que o Senhor continue usando, abençoando, te capacitando cada vez mais. Eu sei que você ainda não pode falar, mas a gente sabe que se o Senhor está te confiando mais alguma coisa aí, é para a glória dele e vai ser sucesso. Viu? Te desejo muitas bênçãos, te desejo realmente que o Senhor continue te usando para impactar e transbordar na vida de tantas pessoas, tá? Tô muito feliz com esse episódio, gente. Eu não tenho palavras, como eu disse, eu estou aqui impactada com esse episódio. Eu consegui ficar sem palavras aqui, porque a gente pôde ver tantos detalhes do agir, do poder, da glória de Deus na sua vida, através da sua vida. Então eu queria já pedir vocês para compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir, ouvir com ver. Eu já reduzi as 2 palavras em uma. Precisa ver ou ouvir pelo menos meia hora desse podcast aqui, já edifica sua fé, eu tenho certeza, porque a minha aqui já foi impactada. Então já segue a gente lá no namesa.podcast, no Instagram, no YouTube, no Spotify, encaminha para 5 amigos aí, como a gente disse. E Vanessa, mais uma vez, obrigada. E é isso. É sobre isso que a gente fala aqui, é sobre isso que a gente faz, é poder transbordar na vida das pessoas sobre o que Deus... Porque se Deus fez na sua, pode fazer na sua também. Se Deus fez na minha, pode fazer na sua também. Amém? Amém. Sou eu que agradeço. Muito obrigada por tudo, viu? E que Deus possa nos abençoar. Amém. Então esse foi mais um episódio do Na Mesa Podcast. Fique com a gente, porque segunda que vem tem um novo episódio fresquinho aí para sua telinha, para poder edificar, e a gente caminha aqui junto até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Tchau, tchau.